Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Apocalipse 6, o cavalo branco, parte 2. Apocalipse 6, 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O primeiro símbolo é então apresentado como um cavalo branco, e o cavaleiro que tinha um arco, a quem foi dada uma coroa, que saiu vitorioso e para vencer. Como um símbolo adequado dos triunfos do Evangelho no primeiro século da era cristã. A brancura ou alvura do cavalo representa a pureza da fé daquele tempo. A coroa dada ao cavaleiro e o seu avanço como vencedor e prestes a alcançar sempre e mais novas vitórias significam o sucesso com que a verdade foi promulgada pelos seus primeiros ministros naquela época, cheia do Espírito de Deus. Sobre o cavaleiro aqui e seu cavalo branco, não há como errar. Tanto no capítulo 19, apresentado anteriormente, quanto no versículo 2 do capítulo que estamos agora estudando, ambos mostram uma realidade de forma clara, que o que assenta sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Quem é ele então? Quem é este ser? É Cristo, portanto, o que dirige este cavalo, e o cavalo branco representa então a pureza com que a igreja aqui descrita neste versículo, neste período, no período deste cavalo, se inicia. Pureza na palavra, na doutrina, na fidelidade e em todos os demais atributos que revelam o caráter daquele que o comanda. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isso está no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Branca como a neve, branca como a lã, demonstrando uma vez mais que a cor branca tem como símbolo a pureza. Representa, sem dúvida, o surgimento de uma igreja pura, pautada somente nas palavras de Deus. As profecias do Apocalipse, Uriah Smith, página 84. Data, então, 31 a 99 depois de Cristo. Esta é a data do cavalo branco. Desnecessário aqui falar muito sobre uma igreja que, tendo seu mestre morto na cruz, ressuscita, vai ao Pai e, ungido agora no céu como sacerdote, reflete esta unção no Pentecostes, e a igreja reunida, perseguida, é agora cheia do Espírito Santo, onde se convertem somente em um dia mais de 3.000 almas. Nasce então aqui a igreja compreendida pelo cavalo branco, revelando a pureza não apenas doutrinária, mas também em exemplo de humildade, coragem, bravura e saindo para vencer. Cristo agora é de fato coroado pela sua igreja e reconhecido como seu único mestre. Agindo pelo seu espírito na terra, faz uso de seu arco, símbolo das setas que penetram os corações humanos agora, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, derrubando os ardis do inimigo e sem medo, assim como Elias, assim como João Batista, seus discípulos,
cheios do Espírito Santo agora, não tinham medo de condenar o pecado daqueles que ainda se prostituíam com as mulheres, as igrejas caídas e ou pagãs. Este foi o resultado desta igreja em seu trabalho que, pouco tempo depois, mesmo perseguida furiosamente pelo inimigo e proibida de pregar o evangelho pelos próprios saduceus, ouviu destes seus mais acérrimos inimigos: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que vós enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Atos 5, 28. Sim, a igreja agora havia a plenos pulmões, cheias do Espírito de Deus, enchido a própria sede dos fariseus com a doutrina de Cristo. Mas não apenas Jerusalém, mas outros vários países e as nações de todo o mundo então. Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, comente, curta, compartilhe e que Deus seja contigo.